antes de ler o texto, não faz parte do que quero ministrar, mas está ardendo em meu coração, é o fato de que as circunstâncias adversas da vida nos proporcionam a oportunidade de conhecermos a Deus como nós não o conhecemos quando as coisas estão muito bem. Porque são exatamente as adversidades e as circunstâncias que irão arrancar do nosso coração as incertezas. Se há algo nesses dias que eu não tenho dúvida, que não me perturba, não me assombra, não rouba o meu sono e, pelo que vocês podem ver, nem o apetite, é a certeza de que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A certeza de que Ele está conosco. Pode parecer historinha de criança, pode não causar no seu coração todo o efeito que deveria, mas é importante entender que, embora, exemplo, Daniel convicto desce, vai ser lançado à cova dos leões, aqueles que estão próximos a ele, inclusive aquele a quem o lidera o rei, é tomado pela convicção. Quando antes de Daniel entrar na cova, o rei fala de uma forma meio duvidosa, mas depois que Daniel sai de lá, ele já chega na porta da cova e diz: Daniel, servo do Deus vivo, por um acaso o teu Deus te livrou? Ei, guarde o que eu estou falando, igreja do Senhor. Esses são dias de livramentos de Deus para a nossa história. São dias oportunos de podermos, como nunca, depois que isto passar, contemplar a glória de Deus de uma maneira extraordinária. Manter-se firme é imprescindível, porque no nosso caso, para muita coisa, e eu não vou numerar hoje, vou deixar a cargo do seu coração. No nosso caso, para muita coisa, nunca esteve tão perto, nunca esteve tão próximo. Cabe a cada um de nós estarmos preparados, porque esses dias são dias de preparação. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, enquanto você vai a esse endereço, toda a minha alegria e satisfação de poder estar aqui nessa noite, junto com meu pastor, que tão gentilmente, que tão carinhosamente e principalmente, quando não foi tão gentil e nem tão carinhoso, muito pacientemente, porque não dá para ser paciente comigo todo o tempo sendo carinhoso. Às vezes para ser paciente não dá para ser carinhoso, mas tão pacientemente ao longo desses, no meu caso, ao longo desses 40 e tantos quilos, tem sido um diferencial, um referencial, um grande exemplo. De vez em quando alguém ainda me procura para saber do apóstolo Leandro, e olha, eu sei coisas terríveis ao respeito dele. É brincadeira. Alguém esses dias atrás perguntou para mim: fala dele para mim. Olha, o que você quer saber? A vida dele é um livro aberto. Conta alguma coisa, conta um segredo. Não é segredo, mas são coisas que ele não vai falar. O quê? Você não tem ideia o quanto aquele homem ora. Eu falei: pois é. O tempo que ele passa na presença de Deus, creio eu, irmãos, como pastor, não a esse grau, a esse nível, mas como pastor, eu creio que o tempo que ele passa na presença de Deus excede as suas necessidades. Excede as suas necessidades. Aí por que ele ora mais do que ele precisa? Porque ele passa tempo orando pela pessoa que está aí sentada do seu lado. Olha para o lado aí. Isso é por causa de você, meu irmão.
É por causa de você, meu irmão. É por causa de você. Não é por causa de mim, não. Não é por causa de mim, não. É por causa de você. É por causa de você. Precisava Jesus, sendo filho de Deus, passar as noites em oração? Precisava, irmão. Senão eu estava ralado. Ah, como precisava. Se prestar bem atenção nos detalhes ali em relação a Jesus e sua vida de oração, você vai encontrar ele orando por mim. E por mais alguém que crê assim. Quem você decide. Hebreus 11:1. Prometo não ir longe demais, o som está perfeito. Cadê o Emerson? Banheiro, como sempre. Meu Deus. Está perfeito o som. Vocês, por favor, encaminhem o agradecimento a ele. Não é banheiro? Hã? Na hora de receber o quê? Na hora de receber o elogio está no banheiro. Eu não tenho sorte, né, em elogiar. A última vez que eu estive aqui, a penúltima vez, fui elogiar o missionário Vitor. Ele estava lá fora no estacionamento, fazendo só Deus sabe o que, né? Eu prometo que daqui para frente eu vou procurar a pessoa, depois elogiar depois. Vou elogiar a Elane. Vocês viram como que a Elane está loira? Eu já vou ler o texto, tá? Já que eu falei disso, só para parafrasear esse momento de entretenimento e distração. Eu disse para ela assim: Elaine, graças a Deus que os salões de beleza abriram, porque se não abre, 90% das loiras iam desaparecer. Mas ainda bem que o Bolsonaro liberou esses R$600 para resolver esse problema, porque água oxigenada está caro, irmãos, nesses dias. Mas só 90%, as outras 10% não. Hebreus 11:1, que eu sei, é bem sem graça essa piada mesmo. Eu sei. O bom da máscara é que, na verdade, eu estou achando aqui que você está rindo aí. Então, e tem uma outra vantagem também. Você pode mascar agora chiclete do culto e ninguém vai te chamar a atenção. Aí, que gostoso, ó. Dá para mascar chiclete, o pessoal vai achar que está orando em línguas. Hebreus 11:1, a palavra do Senhor diz assim. Você conhece muito bem esse texto, está aqui. Perfeito. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu vou ler de novo, aqui na minha tradução. Ora, a fé é a certeza daquilo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. Deixa eu te falar algo muito importante a respeito dos ensinamentos de Jesus. Porque de fato Jesus foi um tipo de ensinador e pregador que arrebanhava multidões. Quando se fala a respeito de Jesus, se pensa ele como o Cristo vivo, Filho de Deus, como o médico dos médicos, como aquele que fazia milagres, resolvia problemas, mas a característica de Jesus que mais atraía os judeus era exatamente a sua boa habilidade em falar. Poderia, em mais detalhes ou em uma outra oportunidade, explicar por quê? Uma delas era porque o judeu simples, comum, o do dia a dia, não tinha acesso livre aos grandes mestres. Então, quando Jesus, de forma como um pregador popular, começa a fazer isso na rua, há uma inovação muito grande. Ele não está nas sinagogas, ele não está nas faculdades, ele não está na escola, ele não está no templo, ele está na rua, dando a todos a mesma oportunidade. Qual? A oportunidade de aprender a respeito das coisas de Deus. Isso atrai uma multidão, e a multidão que é atraída fica maravilhada com o que ele ensina, porque ele ensina fica maravilhada com o que ele ensina, porque o seu ensino está associado a duas características muito importantes. Primeiro, aquilo que todo mundo gosta, pregador. Jesus vai falar a respeito de coisas que ninguém nunca ouviu. Ele vai falar de coisas que vai deixar todo mundo de boca aberta. Ele vai falar do céu de um jeito que as pessoas não conhecem.
Ele vai falar de Deus, e quando ele fala de Deus há uma confusão e uma discussão muito grande, porque junto com Deus ele vai associar o nome Pai, e todo bom judeu sabia que Deus e Pai eram duas palavras que não poderiam ser associadas. Ele vai falar do mundo espiritual, Jesus vai falar do diabo, Jesus vai tratar assuntos que é um tabu para ser tratado dentro das igrejas, com as pessoas, que é a respeito do dinheiro. Jesus vai falar de coisas que... estava tão bom o som, meu Deus, não mexe. Se você botar a mão aí, eu vou achar que você está mexendo. Faz assim, que eu faço assim. Lá em Pissarros, o mesário é proibido de colocar a mão na mesa, é algo psicológico. Botou a mão na mesa, eu acho que está mexendo. Ele vai falar de coisas que as pessoas nunca ouviram. Alguns assuntos vão parecer inovação. Por quê? Porque não eram tratados publicamente, abertamente, com o cidadão comum. E não só ele vai falar aquilo que as pessoas nunca ouviram, mas ele vai explicar de uma forma que elas conseguem entender. Olha que maravilha! Porque você falar para uma pessoa a respeito de algo que ele nunca ouviu e fazer ele entender, é uma façanha muito grande. Exige uma desenvoltura assim extraordinária de quem está ensinando. Pergunte para o pastor Marcelo, pergunte para o pastor Joel, pergunte para os demais mestres aqui da igreja, você vai ver o trabalho que dá. Você dimensurar aquilo que não pode acertar e transformar em conhecimento, em palavra, em explicação. E para que as pessoas entendessem o que ele estava falando a respeito daquilo que elas nunca tinham ouvido, Jesus vai usar a lei do exemplo. Os jovens chamam isso de tipo assim. Tipo assim. Você conversa com eles, a cada 10 palavras, aonde nós colocamos uma vírgula e respiramos, eles dizem tipo assim. Porque não sei o que, tipo assim. Tipo assim. Jesus vai usar exemplos para que as pessoas consigam associar o que eles conhecem com o que eles não conhecem. Por isso ele diz: o reino dos céus é semelhante, gente. É o quê? Tipo assim, o reino dos céus é tipo assim. Isso aí. O reino dos céus é semelhante. Então, quando ele traz uma comparação, quando ele assemelha algo, fica mais fácil para entender a respeito de cheiro. Porque se eu falar para você assim, estava mal cheiroso, eu não estou especificando que tipo de cheiro tinha. Se eu falar assim, cheirava carniça, agora você já sabe, porque está registrado. Ele, quando exemplifica, vai dar às pessoas uma prévia assim a respeito de sabor, vai dar uma prévia a respeito de dimensão, de pressão, de ambiente e de situação. Por isso ele diz: o reino dos céus é semelhante. Aí ele continuava explicando a respeito do reino dos céus, comparando com alguma coisa aqui na terra. Fazendo isso, ele tinha uma certa eficiência, porque trazia dos céus um tipo de ensinamento que estava voltado a um tipo de linguagem que as pessoas podiam associar. Por quê, pastor Everton? Porque existem muitas coisas no mundo espiritual que podem ser comparadas com o mundo físico. Existem muitas coisas que acontecem lá, que acontecem exatamente aqui na terra desse jeito. Se não, pelo menos deveria acontecer. Prova disso é a oração básica do crente, a do Pai Nosso. Seja feito na terra, assim como, me ajuda, irmãos, seja feito na terra, assim como é feito nos céus. Olha que fantástico. Agora, não frustrando tudo isso, eu preciso dizer que nem tudo o que acontece nos céus é do mesmo jeito que acontece na terra. Existem algumas coisas que caminham de forma contrária, fogem da lógica humana. Existem algumas coisas que não tem como comparar. Por isso o homem natural, carnal,
vírgula, natural, vírgula, carnal, não consegue entender. Então, a grosso modo, de forma mais básica, de forma introdutória, apenas para levar a pessoa a um lugar e parar com ela ali na porta, ele usa o exemplo, mas quando entrar lá dentro, ele vai entender, ele vai conhecer, ele vai ouvir, ele vai ver coisas, como disse o apóstolo Paulo, gente, inefáveis, não tem nem como explicar, coisas que não existem aqui na terra, que ninguém entende. Se eu tentar embelezar, eu vou deixar feio, porque é mais bonito do que vocês podem imaginar. Nossa preocupação é em que base de ensino e de relacionamento com Deus nós estamos. Naquela que exige referências na terra para entendermos o céu? Ou naquelas que nos colocam em Deuteronômio 29, 29, as coisas descobertas são aos homens e os filhos dos homens, mas as cobertas pertencem a Deus. Nós precisamos fazer um levantamento de vida para entendermos a respeito do quão inserido nesse contexto espiritual nós estamos. Se nós ainda somos primários, marinheiros de primeira viagem, se nós ainda estamos ali no ABCD, no básico, ou se nós, como disse o apóstolo Paulo, lamentando a uma igreja, já podemos aprender a respeito de coisas extraordinárias e profundas. E aí? Um dos assuntos que mais causam divergência no coração daqueles que conhecem Deus pouco, tem pouca experiência com Deus, é um dos versículos mais básicos da Bíblia, que é exatamente esse aqui que nós lemos. Porque, ei, irmão, tem muita coisa relacionada à fé, que com a mente humana, com o coração do homem, não vai fazer sentido. Não vai. Observe de novo o que Jesus falava a respeito de fé, e você vai ver ali, em volta do tema, um questionamento muito grande. Jesus vai responder perguntas das quais, eu não vou entrar em mérito, das quais vão gerar mais dúvidas ainda, porque foge da nossa capacidade de comparar sabores, cores, lugares, cheiros, dores. Deixa eu dar um exemplo a respeito de um momento que eu amo demais, que é o milagre da multiplicação dos pães. Olha o que acontece ali. Jesus pregando de novo. Até então não havia milagre nenhum, as pessoas estavam ali por causa do seu sermão, Jesus falando bonito, Jesus tudo polido, Jesus ali falando, e em determinado momento ele nota que as pessoas estão o dia todo, não comeram nada, então vem aquela súbita preocupação no coração de Jesus a respeito do fato de que as pessoas não se alimentaram, e Jesus chama um discípulo e diz: ei, vem cá, observe os detalhes, eu quero que você encontre um lugar aonde nós iremos comprar pão para todos. Vou fazer uma observação aqui, para você entender. Jesus não pediu para ele achar pão, Jesus pediu para ele achar o lugar. Eu quero que você encontre um lugar aonde compraremos pão para todos. Jesus não pediu para ele achar pão, Jesus pediu para ele achar o lugar. A fartura de pão está associada ao lugar. Você nunca vai achar pão antes de encontrar o lugar onde o pão está. Mas tudo bem. Ele, na contramão do pedido de Jesus, sai e volta, dizendo o seguinte: Senhor,
nem 200 denários seriam o suficiente para comprar pão para tanta gente. Ei, quem constituiu esse cara de tesoureiro? Quem colocou ele como administrador? Quem pediu para ele pegar o celular, a calculadora e fazer as contas de quantidade de pessoas, mais a quantidade de alimento, vezes o valor que seria necessário? E o interessante é que ele volta com um tipo de relatório que o coloca diante de Jesus, ele volta de mãos vazias, Nara. Ele não volta com pão e ele não volta com lugar. Sabe por que ele se comporta assim? Porque a sua fé estava condicionada à comparação das coisas desta vida. Porque as coisas desta vida nos ensinam que nós só podemos ter aquilo que está relacionado à quantidade de dinheiro que nós temos. Por isso ele está preocupado e manifesta a sua preocupação dessa forma. E é exatamente por isso que ele está com as mãos vazias. Enquanto a preocupação for com o dinheiro, não vai encontrar o lugar. Eu vou fazer outra observação aqui. Existem algumas coisas em Deus que nós não conquistamos com dinheiro. Existem algumas coisas que, pelo contrário, pega essa, igreja, Deus vai tirar o dinheiro da gente para a gente poder ter aquilo que Ele quer dar, para que Ele, como Deus, se manifeste. Porque eu disse no começo, são exatamente as adversidades da vida que nos dá a oportunidade de conhecermos a Deus de uma forma que nós não conhecemos. Não é todo mundo não, irmão, que é atacado financeiramente por aquele bichinho lá do Malaquias. Como é que é o nome? Como é que é o nome do bichinho? Ai, faz tanto tempo que esse bicho não me pega que eu nem lembrava mais do nome dele. Devorador. Não é. Algumas circunstâncias estão relacionadas a alguns tipos de experiência que nós vamos ter quando nós entendermos a respeito da fé. Porque no mundo espiritual, fé é mais recurso do que dinheiro no mundo físico. No mundo espiritual, fé é mais recurso do que dinheiro no mundo físico. Você precisa dizer isso para a sua alma, crente. Diga comigo, no mundo espiritual, fé é mais recurso do que dinheiro no mundo físico. O discípulo volta de mão abanando. Relatório péssimo, mãos vazias. Eu imagino Jesus olhando e falando, daqui a pouco chega o outro, sem muito entender, mas um pouco inserido dentro desse contexto. Senhor, eu encontrei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu te contar um negócio. Não era todo mundo ali que estava com fome, não. A fome ali, embora estivesse sobre o domínio da vida de muitos, não estava sobre o domínio na vida de todos. Eu encontrei aqui um menino, Senhor, com 5 pães e 2 peixinhos. Algo extraordinário na contramão da vida, do mundo, da lógica vai acontecer. Porque esse menino, não sei quem, não sei o nome, aonde mora, de qual igreja, qual ministério, esse menino não sei de qual pai, de qual mãe, de qual cidade, esse menino que eu não sei de qual idade, vai ofertar a Jesus o que ele tem. Ei, oferta na Bíblia que traz nome, é porque tem um propósito específico. Por isso que o nome desse menino não está, porque nós temos que aprender a dar com uma mão e esconder a outra. Não tem como o menino que trazia a oferta, que alimentou a grande multidão, ter o seu nome revelado, porque isso lhe roubaria a glória que a sua oferta pode trazer sobre a sua vida.
Eu tenho aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O menino transfere para as mãos de Jesus. Por quê? O que está na sua mão pode ter o maior potencial e a circunstância vai revelar o quanto potencial tem. Ele transfere para a mão de Jesus, porque enquanto está na mão dele é só lanchinho de criança. Não é pouco não. Não é pouco não. Mas está encoberto porque está na mão dele. Faz a diferença e você vai entender, você já entendeu. Mas está impossibilitado de atingir o seu potencial máximo. Por quê? Porque está nas suas mãos. Porque não importa o quão poderoso seja, se estiver na mão errada, não vai dar nada, não vai acontecer nada, não vai vingar, não vai prosperar, não vai crescer, porque está na mão errada. Ele transfere para as mãos de Jesus, Jesus recebe. Jesus reparte com os seus discípulos. Discípulo não fica de fora. Discípulo não fica de fora. Depois de repartir com os seus discípulos compartilham com as pessoas. Eu disse, o menino transfere para as mãos de Jesus, Jesus reparte com os seus discípulos e os seus discípulos compartilham com as pessoas. Quando isso acontece, diz a Bíblia que ali ocorre a multiplicação. No mundo físico, multiplicação, especificamente nessa área, principalmente financeira, irmão, porque tem um monte de gente preocupado com o que nós estamos vivendo nesse dia, está relacionado ao acúmulo de coisas. Quanto mais eu guardo, mais eu tenho. O menino aqui ensinou o seguinte, pastor Joel: quanto mais eu guardo, mais eu retenho de ter aquilo que Deus tem para mim. Quanto mais eu retenho aquilo que eu tenho, mais eu neutralizo a ação da multiplicação de Deus na minha e na vida de outras pessoas. É menino, irmão, mas que lição. É menino, mas que lição. Porque mostra que pela manhã, quando ele pegou aquele lanchinho que a mamãe fez, ele já estava ciente em relação ao propósito do que ele tinha. Algumas coisas estão detidas e retidas na nossa vida, de chegarem a um lugar, um nível sobrenatural, porque nós não nos preocupamos com o propósito de cada uma delas. Mais do que preocupados em ter, nós deveríamos estar preocupados com o propósito dessas coisas na nossa vida. Hoje eu olho para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Deus tem feito através de mim e o propósito, e hoje eu entendo para que eu fui chamado. O apóstolo Leandro disse agora há pouco: nós somos chamados para ganhar alma. Eu entendo esse propósito. Eu entendo esse propósito. Existe aqui dentro de mim um empreendedor amarrado, acorrentado, cheio de ideia. Cheio de ideia. Eu vinha conversando no carro com o missionário Vitor, minha esposa, o pastor Thaís. Eu perguntei para ele, falei: Vitor, depois desse evento todo aí, do tal do coronavírus aí, o pessoal lá da academia te ligou? Eu disse: não, pastor. A gente é empreendedor, irmão, a gente olha para isso como uma falha tão grande na questão administrativa. Mas não te ligaram para perguntar por que você não foi mais? Porque, irmão, você começa a fazer academia, você para 30 dias, para você voltar depois. Tem gente que não parou nunca. Então eu entendo o propósito,
Quando eu entendo, olha só, quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, eu sei aonde eu vou ter sucesso. Sucesso dentro do propósito não é absurdo. Por quê? Porque o sucesso dentro do propósito me leva para mais perto de Deus. O problema é o sucesso fora do propósito. Agora, eu não sou radical de achar que o mundo inteiro e todo mundo na igreja foi chamado para viver o mesmo propósito que eu. O propósito dos discípulos ali é compartilhar aquilo que Jesus repartiu com eles. Quando o apóstolo, essa madrugada, me mandou mensagem, perguntando, me incumbindo da missão de vir aqui ministrar, eu estava na presença. Hora boa, você convidado. O senhor também? Eita, Jesus amado. Eu vou sim. E naquele momento Jesus estava compartilhando comigo, aliás, Jesus estava repartindo comigo aquilo que eu estou aqui compartilhando com você. Agora, esse menino aqui é empreendedor, esse menino aqui é empresário, e entende muito bem de prosperidade, porque ele sabe em quais mãos ele tem que confiar aquilo que foi colocado em suas mãos. Enquanto está nas minhas mãos, 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu colocar na mão de Jesus para ver o que vai virar. Então um vai completando o outro, porque cada um entendeu o seu propósito. Nós seremos fortes como igreja, ainda mais quando cada um entender o seu propósito, porque um vai completar o outro. Quem foi chamado aqui, irmão, para prosperar? Levanta a mão. Você tem que ter convicção. Fora do ministério, ser empreendedor. Baixa a mão de novo, deixa eu melhorar minha pergunta. Quem foi chamado aqui para ser empreendedor, para ser empresário, Aí. Levanta de novo a mão. Quero ficar de olho em vocês depois. Se vocês foram chamados para ser empresário e nós fomos chamados para ganhar alma, então nós vamos ganhar alma com o dinheiro de vocês. E o pão que vier para a mão do discípulo e ele compartilhar com as pessoas aquilo que foi repartido a eles, vai converter ao término de tudo, como mais pães ainda. Por falta de entendimento em relação a isso, de alinhamento de pessoas que entendem o propósito, nós acabamos ficando limitados em ganhar almas. E o problema, sabe qual é? O pior é que essas pessoas ficam limitadas em prosperar também, pastor Joel. Aí o pão não vai para a mão de Jesus, não vai para a mão dos discípulos, que não chega na boca do povo, porque o menino está ali segurando os 5 pães e 2 peixinhos. A oferta já foi tirada. Se você quiser ofertar depois, vai ficar a cargo do apóstolo Leandro. A oferta já foi, só para você entender. Essa é uma lei espiritual que não se assemelha a nada em relação às coisas desse mundo. Isso não está à base da superficialidade, do que é primário, do que é apenas introdutório. Isso daqui é para quem já entrou no Santo dos Santos. Isso daqui é para quem... Sabe qual o momento que o menino ofertou? Foi no momento de maior fome. A fome era tão grande que incomodou Jesus, porque Jesus não era ativista. Mas a fome era tanta que eu acho que as pessoas não estavam nem mais conseguindo ouvir a palavra de tão fraco. Aí assim, olha, então vamos ter que alimentar esse povo, eu não vou poder continuar pregando. Então no auge da necessidade aparece um bendito abençoado do menino ofertante. Ele entende que aquela circunstância de adversidade era o momento propício para que ele, em obediência, em sacrifício e fé, se manifestasse. No mundo físico, você tem que ajuntar e acumular para ter. No mundo espiritual, você só passa a ter de verdade quando você começa a repartir, porque aí as coisas começam a multiplicar na sua vida.
Vou encerrar. Eu preciso falar isso a respeito desse versículo, Hebreus. Eu tinha outros exemplos, deixa para outra ocasião. Hebreus 11:1 é o texto que nós lemos. Hebreus 11:1. No mundo físico, existe comprovadamente o fato de que luz se move com mais velocidade que som. É isso? É isso, né? A luz, ela se move mais rápida que o som. Exemplo, todo mundo conhece o processo da chuva. O sol bate na água, a água esquenta, evapora em estado gasoso, sobe até a atmosfera, forma as nuvens e tal. Quando os céus estão acumulados, uma nuvem choca na outra. Bum, é uma pancada. Quando uma nuvem bate na outra, você olha, pelo menos lá no Paraná tem muita tempestade, aqui em Santa Catarina não tanta, pelo menos eu não tenho observado. Quando você olha que uma nuvem bateu na outra, raios e relâmpagos. Se você observar em detalhes, fizer as contas, você vai ver que alguns dos trovões chegam a dar 40 segundos de diferença. Nem parece que é o barulho daquela pancada que aconteceu há 40 segundos atrás, porque quando aconteceu aquela pancada de nuvem com nuvem, raios e relâmpagos, um clarão no céu. Por que você teve a sensação de que você... por que você viu primeiro os raios e os relâmpagos e 40 segundos depois ouviu o trovão? Porque no mundo físico, a visão se movimenta mais rápido do que a audição. Estou falando sobre fé, você já está entendendo. A visão, ela é o sentido mais importante do ser humano. Isso daí, quem falou para mim foi aquele sábio, o Google. Ali eu pesquisei para ver se eu não ia falar bobagem. Ela é o sentido mais importante. Embora nós tenhamos 5, alguém diz que é 6, a ciência fala de 5. Mas a visão é o sentido mais importante. Tão importante que você vai encontrar, por exemplo, veículo para todos os tipos de acessibilidade, só não para cego. Tem carro para dirigir quem não tem uma mão, quem não tem uma perna. Tem carro para dirigir quem não tem audição, quem tem problema de olfato, tato, paladar. Mas quando se fala de pessoas que não têm visão, não tem ainda. Porque se tiver um tipo de carro, na verdade, não é ele que vai dirigir. Isso por quê? Porque é o sentido considerado mais importante. Só que o versículo que nós lemos, irmãos, deixa a visão de lado e mostra que o sentido mais importante é a audição. A Bíblia ainda diz assim que a fé vem pelo... Então não tem nada a ver com o desempenho do pregador, se ele pula, se ele roda. Isso aí a gente faz porque é gostoso, é para ficar bonito. Porque é gostoso. A fé vem pelo ouvir. E olha, não é ficar ouvindo aí qualquer coisa não. A Bíblia diz claramente o que ouvir. E o ouvir a palavra. É quando eu escuto a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, no mundo espiritual, ao contrário do mundo físico, enquanto no mundo físico é visão e audição, no mundo espiritual é sempre audição e depois a visão. O excesso de visão no mundo espiritual sempre vai trazer um déficit de audição. Aí eu vou te responder por quê que nós, olha só, que bonito isso. Vou te responder por quê que nós ao orarmos, fechamos os olhos. Ó, vamos orar. Não precisa nem pedir para fechar os olhos, é automático. Vamos orar. Por que, pastor, que fecha os olhos? Porque quando você diminui um sentido, você aumenta o outro. Sabe por que tem pessoas que não estão ouvindo Deus nesses dias? Porque estão olhando para as circunstâncias do que está vivendo. O que você está vendo está roubando a voz de Deus na sua vida. Não é para ver, é para ouvir. Eu pulava desse tamanho essa madrugada quando eu lembrei do pastor Joel pregando sobre Abraão. Ele fala bonito, né? Meleque, 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 Merram. É um negócio assim? É? Como é que é? Porque Meleque, 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 Merram. É assim, pastor Joel? Aí eu vou dizer, o apóstolo, você deixa o hebraico para o pastor Joel.
Meleque, 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 Merrã, Merrá, Merrá, Merru. Quando Deus diz para Abraão assim, Deus diz, primeira manifestação de Deus a Abraão, quando Deus diz, sai e vai para uma terra que, pretérito do futuro, eu te mostrarei. Quer dizer, Deus não tinha mostrado nada. O que Abraão tinha era algo recebido de Deus de forma auditiva, não visual. Ora caia, chora, marradei, na chunia, a preocupação de Jesus com as 7 igrejas da Ásia, que se repete a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ai, pastor, as coisas estão difíceis. Eu tenho visto no noticiário, eu tenho visto na rua, eu tenho visto. Não é o que você está vendo, é o que a palavra de Deus está te falando. Abra os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé comigo. Anda esse arraque amanda yabasui rebacata cai. E manda esse te que prefasto que tenecatorabacamai. Deixa eu tocoiar na católica a preocupação de Deus, desculpa interromper, a preocupação de Deus nunca foi ser visível aos olhos do homem, mas auditível a Ele. Ah, mas eu não vi Deus, eu não vi Deus, eu não vi Deus. Mas você pode ouvi-lo. Você pode ouvi-lo. Porque a sua palavra, a palavra dele ativa a sua fé. E é o que ele está fazendo aqui essa noite. Você vai sair daqui crendo de forma sobrenatural. Crendo de forma sobrenatural. Agora pode cantar, não vou atrapalhar. Motivo para nós orarmos juntos. Para isso eu preciso de 2 ou 3 minutos seu. E encerro. É imprescindível o que eu vou te falar, porque isso vai te ensinar a ter estabilidade para andar sobre as águas. Quando o barco dos discípulos era açoitado de um lado para o outro, e eles estavam com medo, pensando que iam afundar. Por quê? Eles viam o que estava acontecendo à sua volta. Isso afunda qualquer um. Quem dá muita atenção para o que está acontecendo à sua volta vai em qualquer momento acabar afundando. A Bíblia diz que o bonitão de Nazaré, o cheiroso, o amado, o desejado das nações, Jesus vem andando sobre as águas. Mas imagina Jesus andando sobre as águas em meio a um ambiente tão turvo, tão escuro, tão fechado. A visão deles dentro do barco não era clara. Por quê? No primeiro momento eles confundem tudo, não está vendo direito, não está vendo detalhes. Eles dizem assim, é um fantasma. Por quê? Porque eles não estão vendo direito.
A visão ainda não está clara, a ponto de Pedro dizer assim, ó: se és tu. Por que ele disse é? Porque ele não tinha certeza que era. Por que ele não tinha? Porque não dava para ver claramente. Se és tu, manda eu ir ter contigo. Então quando Jesus fala, a inconfundível voz de Jesus ativa aqui, ó, no coração de Pedro: se és tu. Jesus diz assim: Pedro, Pedroca, Pedrão, vem. Aí Pedro vai, olha aí, Pedro vai. Porque não é porque viu Jesus, é porque ele ouviu Jesus. Não é viu, é ouviu. Ele vai andando sobre as águas. O problema é que no meio do curso, do percurso, a Bíblia diz assim, ó: e vendo Pedro, e reparado Pedro, as ondas, o vento e a tempestade, começou a afundar. Excesso de visão vai minar a sua audição espiritual. Quer se manter estável sobre as águas? Feche os olhos para poder ouvi-lo. Segure na mão de Jesus aí para nós orarmos juntos. Então, Jesus. Por isso Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis. Se tiveres fé como um grão. Ele sempre falava a respeito de fé depois que ele terminava de liberar a palavra, porque a palavra, se é palavra, irmão, tem que liberar fé. Se a palavra é palavra, irmão, tem que liberar fé. Não é autoconfiança, é uma confiança que vem do alto. Não é autossuficiência, é do autossuficiente que vem para nós. Não é para que você tenha confiança em você mesmo. Isso não é uma noite de autoajuda. É uma ajuda do alto, é para que você confie em Deus. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós queremos orar agora sobre a sua palavra que foi ministrada e confessarmos que cremos de todo o nosso coração a respeito do que foi dito essa noite. Nós queremos sair daqui, Senhor, não suficientemente confiante em nosso potencial, mas nós queremos sair daqui tomados em fé em relação ao teu caráter, às tuas promessas, à tua palavra, à tua vontade, o teu querer. Te damos plena liberdade para que o Senhor essa noite, através de tudo, possa vir sobre nós e ativar através da sua palavra a fé que está adormecida. Sim, Pai, nós cremos que o Senhor pode. Nós cremos que o Senhor é Deus. É por isso que nessa noite o nosso coração está aberto pelo poder do nome de teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente seu coração. Se não nos vemos aqui, mas nos encontramos lá no céu. Um abraço a todos.